Aqui, Eurásia, o que a gente chama de Eurásia, é tudo isso aqui, olha. Eu estou circulando. Veja se vocês estão vendo. Tudo isso aqui, ó. É a maior massa de terra do planeta, né? Tudo isso. Pronto. Perceba que não há nenhuma divisão de oceano dividindo Europa e Ásia. Não há. É um continente só, geograficamente falando. Se a gente considerasse só o conceito geográfico, ainda há o conceito, por exemplo, de placas tectônicas, né? Que divide os continentes em placas tectônicas. Esse conceito também é um conceito que se faz. Mas o normal é a gente considerar o conceito geográfico mais histórico-cultural. Se a gente considerar somente o geográfico, não existe Europa. Ou também não existe Ásia. Você tem que escolher um nome só. E esse nome seria Eurásia. Eurásia é tudo isso. No conceito geográfico. Para ter massa de terra, precisa ter isso aqui. Em alguns conceitos, até Eufrásia, que é Europa, África mais Ásia. Porque teoricamente está tudo grudado aqui. Né? Então, veja como se a gente olhar só a geografia, ela não faz muito sentido para o que a gente entende por continentes hoje. E é por isso que entender o conceito histórico-cultural é relevante. Historicamente e culturalmente, se divide a Europa e a Ásia de uma convenção. É uma convenção, é uma decisão humana. Onde é que se divide a Europa e a Ásia? A principal definição da divisão entre a Europa e a Ásia é aqui, olha, eu até marquei aqui para vocês no mapa. Os Montes Urais. Esse aqui, olha, os Montes Urais, que é uma cordilheira de montanhas, ela divide a Europa da Ásia. E ela está passando aqui pela Rússia. Olha, a Rússia, daqui para cá, daqui para o oeste dos Urais, é a Rússia europeia. Para cá é a Rússia asiática. E ainda tem a Rússia para cá, que aí temos outra divisão que a gente faz da Europa e Ásia, que é o Cáucaso. Não sei se vocês já escutaram falar do Cáucaso, que é uma região aqui, ó. É uma região. E a Rússia também está incluída. Vários países estão aqui incluídos. Geórgia, Azerbaijão, partes do Irã. E a Rússia aqui, olha. Aqui é a Rússia. Aqui é a Rússia. Tá? E essa parte do norte do Cáucaso também é uma divisão que se faz de Europa e Ásia. Tá? Então nós temos duas principais divisões com uma convenção. Isso não é uma geografia. A gente escolheu um acidente geográfico para definir o que é Europa e Ásia. Mas é uma decisão humana. Uma decisão humana. Então, temos sim Europa. Temos sim Ásia. Porque isso é uma discussão que se faz, tá, pessoal? Dentro da geopolítica, há pensadores que não acreditam que não existe Europa. Porque consideram somente a questão geográfica ou das placas tectônicas e etc. Mas, via de regra, né, se a gente for olhar a convenção mais aceita, mais discutida, mais estudada no mundo, a Europa existe. Ninguém tem dúvida que a Europa existe. E essa convenção define que a Europa é isso aqui. Ó, o que está a oeste dos Montes Urais e aqui o Cáucaso também divide. Por que eu estou falando isso? Por que o professor está falando isso? Porque a Rússia está no meio disso tudo. A Rússia, como território, ela é parte dessa divisão. Essas divisões que eu estou falando aqui para vocês, elas estão dentro do território russo. De tão grande que ele é. A Rússia, ela separa os continentes. Então, tudo isso que a gente está falando de Rússia. Já estamos falando de Rússia. E a Rússia, ela é... Deixa eu botar nesse formato aqui para a gente entender melhor. As fronteiras, aqui dá para ver melhor as fronteiras. Olha, a Rússia é isso aqui, a linha de fronteira da Rússia é isso aqui, com o leste europeu. Né? E toda essa imensidão de território aqui para o lado asiático. Pessoal, a Rússia tem pouco mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Pouco mais de 17 milhões de quilômetros quadrados. Só para ter ideia, o Brasil é imenso. O Brasil é o quinto maior país do mundo. Tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Então, o Brasil também tem pouco mais, não tem menos, né? Menos da metade do território russo. Porque a Rússia tem um pouco mais de 17 milhões. E o Brasil tem 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil, só para você ter ideia, o Brasil é um pouco maior do que o Império Romano, do que a extensão máxima do Império Romano, que foi de cerca de 6,5 a 7 milhões. Há algumas divergências na questão da área territorial do Império Romano. O Brasil, como país, é um pouco maior do que a extensão territorial do Império Romano. A gente está falando aqui de área somente, tá? E a Rússia tem 17 milhões de quilômetros quadrados.
hoje, pessoal. Eu não estou falando do Império Russo, que era maior. Eu não estou falando da União Soviética, que era maior. A União Soviética ainda era maior que isso. O Império Russo ainda foi maior que a União Soviética, porque o Império Russo teve o Alasca. Tá? A China, por exemplo, tem 9,5 milhões de quilômetros quadrados. Os Estados Unidos também tem 9,5 milhões de quilômetros quadrados, considerando Alasca e Havaí. Né? Se não considerar o Alasca e o Havaí, somente o território contíguo dos Estados Unidos, os Estados Unidos é menor que o Brasil, um pouco menor que o Brasil, dá 7 e alguma coisa, não lembro agora. Mas, juntando todos os territórios americanos, os Estados Unidos é maior que o Brasil. É praticamente igual à China em território e bem longe do nosso assunto da aula aqui, que é a Rússia. É impressionante. Desculpa, é impressionante. Então, é muito importante a gente entender. Agora, a Rússia, ela é gigante, ela é grande, mas ela no mapa parece maior. Já percebeu? Aqui, ela parece um negócio... A Groenlândia, olha o tamanho da Groenlândia, pessoal. Deixa eu ver se vocês estão vendo aí. A Groenlândia é do tamanho da Argentina, é um pouco menor que a Argentina. Mas olha aqui o tamanho da Groenlândia e olha aqui a Argentina. Parece que a Argentina é bem menor, né? Do que a Groenlândia. Só que na verdade eles são praticamente do mesmo tamanho. Se eu não me engano, a Argentina é um pouco maior que a Groenlândia. Por que alguns territórios, os países, os territórios parecem maiores? Em alguns mapas, os territórios parecem maiores. Existem algumas projeções. Perceba que o planeta é um globo, né? Vamos partir do princípio que o planeta é um globo. Acredito que não vai ter ninguém aqui que vai me contestar isso, pelo amor de Deus. Mas quando a gente coloca um globo no mapa, a gente tem que esticar. Né? Perceba, esse mapa que vocês estão vendo é um mapa aberto. Ele está aberto. Então é como se a gente pegasse o planeta e abrisse no mapa. Para a gente fazer isso, a gente tem que fazer algumas distorções nos territórios. E há algumas projeções de mapa que tentam corrigir essas distorções. Por exemplo, a principal projeção de mapa que existe no mundo é a projeção de Mercator. Mercator é a projeção de mapa principal. Inclusive, o Google Maps, que é esse que eu estou usando aqui, está usando a projeção Mercator. Tá? Essa projeção de Mercator, ela prioriza manter os territórios em suas formas idênticas ao real, mas ela tem que distorcer o tamanho, principalmente quando vai chegando perto dos polos. Ou seja, quanto mais perto dos polos, mais distorção de tamanho vai ter para poder corrigir essa forma dos países que a projeção de mercado quer manter. É o que acontece com a Rússia. A Rússia, ela parece maior no mapa, no de mercado. Né? Por quê? Porque a projeção de mercado, ele quer manter a forma da Rússia como ela é, mas para isso ele tem que distorcer o tamanho, tem que aumentar. Já outras projeções, por exemplo, a de Peters, eles fazem o contrário. Ele distorce os territórios. Os territórios às vezes ficam meio prensados, assim, meio espremidos. Mas ele mantém o tamanho dos territórios. Então, os países no mapa, na projeção de Peters, por exemplo, vai ter mais ou menos o mesmo tamanho que ele é na realidade, quando a gente compara um com o outro. Mas vai distorcer a forma deles, vão ficar meio estranhos no mapa. Sempre vai ter que ter alguma distorção, a gente nunca vai conseguir. A não ser que a gente esteja olhando um globo. Se a gente olhar um globo terrestre, aqueles globos que a gente usa na mesa e tal, eu tenho até um aqui. Se a gente olhar, deixa eu pegar aqui. Você vê. Olha, aqui um globo, a gente vai ter o tamanho dos países corretos. Não tem problema, porque a gente não precisa distorcer. O planeta é mais ou menos isso mesmo que está aqui. Né? Então a gente é mais tranquilo de a gente visualizar. Só que nem sempre dá para usar globo. Nem sempre dá para usar globo. Porque a gente vai ter que expor um mapa, né, para uma aula ou para qualquer coisa. Às vezes para a própria praticidade do objetivo que você está usando ali.